Olá, boa noite. Conab prevê crescimento de mais de 15% na safra de grãos e produção recorde. Governo lança prontuário eletrônico e prefeituras têm 2 meses para implantar o sistema. O NTV News desta quinta-feira vai mostrar ainda. Carreta carregada com madeira tomba na BR-365 e deixa o trânsito interditado. Estudo aponta as disciplinas mais frequentes cobradas nas provas do Enem. Moradores do bairro Brasília reclamam da sujeira em terreno baldio. Fechamento do Hemocentro prejudica atendimento a pacientes que necessitam de hemoderivados. Novas regras impõem limites para a realização de cesarianas em gestantes. Reintegração de posse de conjunto habitacional invadido no bairro Sol Nascente é adiada. Moradores de Lagoa Formosa reclamam da qualidade da água que é fornecida pelo SAAI. O NTV News vai mostrar também a Assembleia que vai definir os rumos da greve dos bancários. Todos os detalhes você acompanha a partir de agora. Os bancários podem retornar ao trabalho a partir de amanhã. A Federação Nacional dos Bancos fez nova proposta de reajuste e encaminhou um acordo de 2 anos com a categoria. Após 31 dias de paralisação, a greve dos bancários parece estar chegando ao fim. Em Patos de Minas, todas as 11 agências aderiram ao movimento. Esta foi a maior parada desde o ano de 2004. Apesar de ser uma greve muito extensa, uma greve atípica, a maior greve aí dos últimos anos, nós temos um balanço como positivo. Nós tivemos a adesão de todas as agências aqui de Patos e na região foram 42 agências que aderiram à paralisação. Então, um movimento muito forte da categoria que resultou aí numa nova proposta da FENABAN, né, e que a gente considera uma proposta aceitável. A Federação Nacional dos Bancos apresentou uma proposta nesta quarta-feira, que, se aprovada, pode encerrar a greve. Entre as promessas apresentadas pela FENABAN estão um reajuste de 8% no salário e o aumento da licença paternidade de 5 para 20 dias. A proposta da FENABAN é o seguinte, um reajuste de 8% esse ano nos salários e no ano que vem a negociação já é fechada para 2 anos. No ano que vem, então, a gente já tem assegurado o INPC, que é a inflação do período, mais 1% de ganho real. Além disso, nós tivemos os 8% em cima da PLR, o ticket de alimentação, um reajuste de 15% e o vale alimentação 10%. Também tivemos melhor aí a questão de alguns direitos aí, que é a licença paternidade, que passa de 5 para 20 dias, e também outros direitos aí que são específicos assim da categoria, mas consideramos que houve bastante avanço. Se as propostas forem aceitas, os bancos voltam a atender o público nesta sexta-feira. A reunião que irá decidir pelo fim ou não da greve está marcada para a noite desta quinta. O Comando Nacional, após a análise da proposta, de toda uma conjuntura difícil, aí, muito intransigência por parte dos banqueiros e também do governo federal, ao não querer conceder ganho real às categorias, o Comando orienta a aceitação da proposta. E é isso que a diretoria do sindicato vai definir. Mas quem decide é a categoria de forma soberana, né? Se seguirem a orientação aí do comando e aprovar a proposta, amanhã as agências todas aqui de Patos abrirão normalmente. A assembleia será às 18 horas no sindicato, todos os bancários estão convidados, né? E que venha cá, que a gente vai fazer os esclarecimentos pormenorizados em relação a todas as propostas, e aí a categoria de forma democraticamente decidirá. Os bancários de Patos de Minas estão reunidos neste momento para decidir se aceitam ou não a proposta. Os detalhes desta assembleia a gente mostra ainda nesta edição do NTV News. Uma carreta carregada com tábuas de madeira tombou na BR-365. O acidente aconteceu na noite desta quarta-feira e interditou o trânsito nos 2 sentidos. Era por volta das 20 horas quando aconteceu o acidente. O motorista da carreta seguia na BR-365 sentido Varjão quando perdeu o controle da direção e tombou no meio da pista, bloqueando totalmente a passagem. A causa presumida aqui é excesso de velocidade. O relato do motorista foi que ele jantou no Paraty e depois seguia em direção a Pirapora. Sendo que nesse trecho aqui cruzou com um veículo que estava com um farol alto e ele assustou com esse farol
e perdeu o controle, e saiu arrastando por cerca de 200 metros e derramou essa madeira aqui na via. A pista ficou bloqueada por horas, o que gerou um congestionamento de cerca de 2 quilômetros em cada um dos sentidos. O condutor da carreta, Hilton Vitorino Rosa, de 47 anos, foi socorrido e encaminhado para o hospital regional. Ele estava com algumas escoriações pelo corpo, supostamente com o braço quebrado. Todas as documentações estavam em ordem. A documentação foi verificada, estava regular. O condutor foi submetido ao teste do etilômetro e tudo regular. Em instantes, nós vamos mostrar a previsão de safra feita pela Conab. Você vai ver as disciplinas mais cobradas no Enem e a reunião do Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Patos de Minas. O Sindiúti realizou assembleia nesta quarta-feira. O encontro reuniu servidores da educação para uma análise do resultado da greve geral organizada pela categoria. A reunião aconteceu na sala do Sindiúti. De acordo com a coordenadora do sindicato, os principais assuntos abordados foram em relação à greve geral que aconteceu neste dia 5 e esclarecimentos em relação à Lei 100. A reivindicação nossa não é da educação, a reivindicação nossa é de todos os trabalhadores. Nós estamos protestando contra os projetos de reformas que estão sendo discutidos pelo governo federal, que está em discussão. Inclusive a PEC 241, que trata do congelamento do piso salarial profissional nosso, da desvinculação das aplicações dos royalties do petróleo, do pré-sal para a educação, a questão da aposentadoria especial, que exige idade mínima e contribuição para todos os trabalhadores, não é só o caso da educação, e unifica, quer dizer, a idade para todos, tanto para homem quanto para mulher. Então, a terceirização dos serviços públicos, que é passar, por exemplo, a SB, a TB ou até o professor para uma outra empresa. Então, são muitos os motivos da greve que nós estamos protestando. Poucos servidores participaram do encontro, mas de acordo com a coordenadora do Sindiúti, a mobilização vai continuar. A mobilização vai continuar, com certeza, né? Através das centrais sindicais, não é só através do Sindiúti, são CUT, outras centrais, vão estar mobilizando as categorias todas do Brasil para evitar que essas reformas que estão previstas sejam aprovadas pelo Congresso, pelo Senado e pelo próprio presidente da República. Se não tiver as pessoas mobilizadas, tudo que está previsto poderá passar. E caiu o número de novos alunos no ensino superior, tanto na rede pública, 2,6%, quanto na rede privada, 6,9%, entre 2014 e 2015. Os números são do Censo da Educação Superior 2015, divulgado nesta quarta-feira pelo INEP. A queda ocorre no mesmo período em que o governo federal mudou regras e reduziu a oferta de novos contratos de financiamento para quem quer estudar na rede privada usando o FIES. Entidades do setor indicaram que o quadro, somado à crise econômica, ainda reflete nas matrículas deste ano. Por outro lado, os cursos de licenciatura à distância tiveram crescimento de 5,04%. Se os candidatos ao Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, já estudam durante todo o ano, imagina agora que estamos chegando na reta final. E vai aí uma dica para quem está na luta por uma vaga em alguma universidade pública do país. Estudos revelam quais são os temas mais cobrados nos exames. Diego quer uma vaga no curso de medicina. Essa é a terceira vez que ele faz o Enem e para este ano está na expectativa de um resultado melhor no exame. Dando uma revisada final para chegar com a matéria em dia para o Enem e não ter nenhuma surpresa lá. A menos de um mês da prova que garante o ingresso nas universidades brasileiras, os candidatos estão intensificando o estudo. Dar as últimas forças, estudar o máximo que puder. Conseguir o objetivo e entrar na faculdade ano que vem. Eu quero que chegue logo, o mais rápido possível, para
o ano todo de trabalho para isso. Tentando estudar melhor que eu posso, né? Porque eu tô desesperada já. Nos dias 5 e 6 de novembro, os candidatos serão testados nas matérias de Ciências Humanas, Ciências da Natureza, Linguagens, Códigos e a Redação. A prova é aplicada em 2 dias e ao todo são 180 questões. De acordo com o INEP, este ano, quase 950 mil pessoas vão prestar o Exame Nacional do Ensino Médio, cerca de 100 mil inscritos a mais que o ano passado. E para a reta final do Enem, o Conselho dos Professores vai focar nos exercícios e na revisão das matérias. Dá tempo de revisar as matérias, analisar as provas antigas, dar uma olhada nas matérias que mais caem por área e fazer uma revisão de forma a se preparar para a prova. Além disso, também é bom fazer um cronograma de estudos, para não deixar tudo para a última hora também. Uma plataforma chamada de QG do Enem e o Sistema Eleva de Ensino analisaram mais de 1.000 questões do Enem desde 2009 e fizeram um ranking com os assuntos mais recorrentes dentro das disciplinas. Em História, as questões sobre o Brasil Colônia e a Primeira República são as mais cobradas. Na Matemática, as frações aparecem mais nas provas. E em Biologia, os temas lixo e problemas ambientais são os mais abordados. A professora confirma que existem temas que sempre aparecem nos exames. Esses exames anteriores, eles vão dar uma segurança para o candidato tentar essa prova, né? E aí eles preparar de uma forma mais específica. A produção de grãos da safra 2016-2017 deve chegar a 214 milhões e 800 mil toneladas, aumento de 15,3% em relação à safra anterior. Os números são do primeiro levantamento da safra de grãos divulgado hoje pela Conab. De acordo com a companhia, a safra será recorde. Segundo o levantamento da Conab, o arroz apresenta retomada nas áreas não cultivadas na safra anterior, com uma produção entre 11,6 e 12 milhões de toneladas. Com relação ao feijão de primeira safra, o forte incremento de área poderá refletir em um crescimento entre 11% e 18,7%, com a produção de 672.600 toneladas. Após 3 anos consecutivos de queda, a produção de milho primeira safra deve ser entre 1,6% e 7,3% superior, podendo chegar a 27.700 toneladas no período. A projeção para a soja é de crescimento entre 6,7% e 9% na produção, podendo atingir 104 milhões de toneladas. O levantamento também indica aumento na produção de algodão, de 1.900.000 toneladas para 2.100.000 toneladas. A principal cultura de inverno, o trigo, tem crescimento estimado em 14,5%, chegando a 6.300.000 toneladas. No próximo bloco, o NTV News vai mostrar a indignação de moradores do bairro Brasília com a sujeira de um terreno baldio e o adiamento da reintegração de posse do conjunto habitacional invadido no bairro Sol Nascente. A pesquisa nacional da Cesta Básica de Alimentos do DIEESE em 27 capitais do país mostra que o conjunto dos itens alimentícios considerados essenciais na mesa dos brasileiros ficou mais barato em setembro em 14 localidades, ao mesmo tempo em que subiu de preço em 13 cidades. O maior reajuste ocorreu em Brasília, 2,37%. Em Belo Horizonte, o preço da cesta básica caiu 1,88%. O valor do salário mínimo, considerado ideal pelo DIEESE, foi estimado em R$ 4.013. Moradores do bairro Brasília estão revoltados com o despejo de lixo e entulho em um terreno baldio. Eles reclamam que a sujeira tem provocado o aparecimento de animais peçonhentos. Já há algum tempo, o lixo vem se acumulando na calçada em boa parte da rua Tito Silva, no bairro Brasília. E todo esse entulho tem causado preocupação aos moradores, que se deparam constantemente com animais peçonhentos invadindo suas residências. O pessoal trazendo resto de construção, corte de árvore, tem uma porta velha ali, ó.
Aí vai acumulando, né? Acumulando lixo, acumulando sujeira. E com isso, né, trazendo, né? Os animais, os bichos, vêm entrando para dentro das nossas casas, né? Já foi solicitada uma providência por parte da Prefeitura para que realizasse uma limpeza no local, mas nada foi resolvido. Nós já ligamos lá no barracão, pedindo para eles virem dar uma providência, né? Limpar, porque depois limpando talvez ele pare de o pessoal jogar, né? Já jogou, agora não tem recurso mais, né? Agora eu pedi o pessoal vir limpar, né? Porque quem jogou não vai vir limpar, né? Aí a gente já ligou lá no barracão, já solicitou para eles virem fazer a limpeza, mas até hoje não há resposta ainda. De acordo com um morador, pessoas de bairros vizinhos vêm até o local dispensar os entulhos, gerando todo esse transtorno. A maioria traz no final da tarde, à noite, né? Quando a gente não está vendo, né? E algumas vezes a gente já viu, já pediu, mas não adianta não. São inúmeras as vezes que um morador matou escorpiões dentro de sua casa e o seu pai já foi até picado, tendo que passar por um tratamento. Eu já matei 4 escorpiões lá dentro de casa. Um desses escorpiões até picou meu pai, né? A gente teve que correr com ele para o hospital. Como vocês viram aqui na rua, que agora uma cobra coral, né? Então assim, é constante. Né? O pessoal que fica mais afastado não participa, né? O pessoal que joga não vê, não participa disso aí, mas a gente que convive com esses bichos dentro de casa, correndo risco, né? Tem criança pequena dentro de casa, é perigoso, né? Quem sofre é quem está mais próximo. Com certeza. O morador pede uma providência por parte do poder público e também que toda a população tenha consciência de não jogar mais lixo no local. Gostaria de solicitar, né, o pessoal da prefeitura que eles viessem aqui fazer uma limpeza, né, desse local aqui. E com certeza, o local estando limpo, o pessoal vai conscientizar, né? Não vai vir jogar se estiver limpo, né? Colocar uma placa, né? Pedir para não colocar, para não jogar entulhos, né? Mas depois de limpo também, eu tenho certeza que o pessoal vai ter consciência de não jogar mais, né? Joga muito porque já tem, né? O emprego na indústria registrou queda de 0,4% em agosto deste ano, na comparação com o mês anterior, após ajuste sazonal. Esse foi o 19º mês de recuo do emprego industrial, que atingiu o menor patamar desde novembro de 2004. A entidade informou ainda que a massa salarial real dos trabalhadores da indústria caiu 0,6% na passagem de julho para agosto, ao mesmo tempo em que o rendimento médio caiu 0,3% nesta comparação. As famílias que estão morando no conjunto habitacional invadido no bairro Sol Nascente ganharam mais alguns dias para desocupar os imóveis. A reintegração de posse, marcada para esta quinta-feira, foi adiada. Mais um capítulo se desenrolou na história das residências populares de Patos de Minas. A reintegração de posse, que estava marcada para esta quinta-feira, acabou não acontecendo. Nossa equipe esteve no conjunto habitacional na manhã de hoje para mostrar a retirada das famílias, mas fomos informados pelos moradores que a reintegração foi adiada e acontecerá no dia 10 de novembro. A Polícia Militar esteve nas residências nesta quarta-feira, notificando as famílias sobre o adiamento da reintegração. Com a ordem judicial, a Prefeitura procurou novamente as famílias e, para que a polícia garantisse esse trabalho da Prefeitura, nós acompanhamos na data de ontem e, como a ação de reintegração toda executada pela PM, formalmente eles foram notificados da ordem judicial. As casas foram ocupadas em julho do ano passado. Na época, cerca de 100 unidades inacabadas foram invadidas, dando início a um problema que foi motivo de discussão pelo Ministério Público, órgãos de segurança e administração. Durante mais de um ano, a Justiça havia ordenado por várias vezes a reintegração, mas ainda assim, as casas sempre voltavam a ser ocupadas. Esse trabalho da reintegração, ele se iniciou dia 4 de julho com a ordem judicial emitida. Todo o planejamento foi encaminhado para o comando da Polícia Militar e, através dessa autorização, foi adotada a reunião de mediação de conflito, envolvendo todos os setores envolvidos na reintegração. Isso aí já é algo que é previsto em norma interna da instituição para que todos os setores possam garantir os direitos humanos daquelas famílias. Essa reunião determinou que a reintegração seria no dia 6, isso ficou acordado, e que aquelas famílias elas iriam procurar a Prefeitura para colocar as necessidades para a retirada dos imóveis.
A gente acompanhou isso desde a reunião que ocorreu em setembro e verificamos que poucas famílias se retiraram do local e a maioria permanecia. Com essa situação, com certeza hoje teríamos uma situação lá que depararíamos com situações de vulnerabilidade social. As obras para a construção do conjunto habitacional tiveram um custo de mais de 3 milhões de reais. As casas foram construídas para abrigar famílias carentes que estão localizadas em área de risco. Hoje, é possível notar que praticamente todas as moradias foram saqueadas e destruídas. Na época, os moradores disseram que não houve nenhuma ação de depredação no local. Se quiser entrar em qualquer uma dessas casas, pode entrar, pode filmar e ver que não tem nada destruído. Porque aqui nós somos famílias de bem. Disseram que foi roubada e foram invadidas as casas. Não teve casa invadida, todo mundo tem as chaves das casas. Não teve arrombamento? Não teve arrombamento nem nada. Entregue pelos funcionários da Máxima pra gente, entendeu? A PM irá acompanhar todo o processo até o próximo dia 10, quando então irá acontecer a reintegração. De acordo com a Polícia Militar, 12 famílias ainda estão vivendo no conjunto habitacional. A gente mantém o acompanhamento e a Prefeitura agora, com o seu trabalho através da Secretaria de Desenvolvimento Social, vai analisar a demanda de cada família para que eles possam ter aí uma saída digna e que não sejam submetidos a uma situação de vulnerabilidade social. E no dia 10, a reintegração será executada, dando apoio ao oficial de justiça para que aquelas casas sejam restituídas para o Poder Municipal. A gente vai para um intervalo e na volta vamos mostrar o resultado da Assembleia dos Bancários. Prefeituras terão 60 dias para implantar prontuário eletrônico dos pacientes e as novas regras para a realização de cesarianas. É já já. O Ministério da Saúde lançou nesta quinta-feira um novo prontuário eletrônico para pacientes da atenção básica que deverá ser adotado por todos os municípios do país até o dia 10 de dezembro. A ideia é ter um sistema nacional digitalizado com todas as informações dos brasileiros que usam os serviços de atenção básica do SUS. A nova versão do prontuário chama-se eSUS AB. As informações de todos os atendimentos, diagnósticos, procedimentos, internações, exames e prescrições de remédios de cada paciente deverão ser obrigatoriamente cadastradas no prontuário pelas unidades básicas de saúde e repassadas ao Ministério da Saúde. O repasse de recursos de saúde para esses municípios estará vinculado ao envio dos dados para o governo federal, ou seja, municípios que não enviarem as informações dos prontuários serão punidos por um bloqueio de parte dos recursos federais. O Ministério afirma que os pacientes terão acesso às informações relacionadas ao próprio histórico de saúde, como pedidos de exame, agendamento, encaminhamento para especialistas e fornecimento de remédios. O parto normal é a forma mais indicada para dar à luz, mas a cesariana ainda é a forma preferida das gestantes. Para mudar essa realidade, o Ministério da Saúde estabeleceu regras mais rigorosas para a realização das cirurgias. A cesariana, também chamada de parto cesáreo ou cesárea, é uma forma de parto feita através de cirurgia. A cesárea ainda é a via mais comum de parto no Brasil. Apesar do parto normal ser considerado pela Organização Mundial de Saúde e por diversas entidades médicas a melhor forma do bebê nascer. No Sistema Único de Saúde, é o obstetra que escolhe, né? Indicação é obstétrica, se vai ser cesárea ou parto normal. Agora, no convênio e no particular, a mãe pode escolher, né? E é o que acontece na maioria das vezes, a mãe escolhe pela cesariana, né? Dificilmente hoje você vai fazer um pré-natal particular e o parto, dificilmente a mãe vai escolher fazer parto normal, né? É muito raro. Parte das cesáreas acontece antes do bebê estar pronto para nascer. Dessa forma, há a possibilidade que eles tenham que ficar em UTI neonatal. Na cesariana, muitas vezes o neném, mesmo sendo de termo, está com o pulmãozinho madurinho, ele tem
pode ter uma intercorrência passageira, que chama taquipneia transitória do recém-nascido. Né? Porque quando o neném faz um parto normal, quando o neném sai pelo canal vaginal, ele vem apertadinho e ele perde mais líquido que está dentro do pulmão. E a cesariana não, às vezes ele nasce com uma quantidade maior de líquido. Até o organismo absorver isso, ele pode ter essa taquipneia, que é acelerar, aumenta a frequência respiratória, dá um desconforto respiratório. Com isso, o Conselho Federal de Medicina anunciou recentemente uma nova resolução sobre as normas das cesáreas. Estabelece que nas situações de risco habitual e para garantir a segurança do feto, somente poderá ser realizada a partir da 39ª semana da gestação. Procedimentos que tenham sido agendados em desconformidade a pedido da paciente deverão ser remarcados para se adequarem, a fim de garantir a segurança do bebê. Entre as situações médicas que habitualmente indicam a programação prévia de uma cesárea, podemos citar quando o bebê está na posição errada ou de lado com a cabeça para cima, quando o bebê é muito grande, havendo desproporção entre o seu tamanho e a pelve da mãe, o que dificulta sua saída pelo canal vaginal, gravidez gemelar, quando a placenta está implantada de forma anormal, como nos casos de placenta prévia, mulheres que já tiveram mais de uma cesariana, mulheres que tiveram parto cesariano recentemente, mães infectadas com doenças que se transmitem durante o parto, como herpes genital ou HIV, suspeita de anomalia genética do bebê, mioma volumoso que possa obstruir a passagem do bebê, cirurgia uterina prévia, como remoção de miomas. O número de pessoas que procura academias de ginástica para praticar atividade física vem aumentando nos últimos anos no Brasil. Obesidade, sedentarismo e recomendação médica são motivos que levam a população a buscar a prática de exercícios em academias de ginásticas públicas ou privadas, gratuitas ou pagas. Pesquisa inédita feita pelo Serviço Social do Comércio revela que o número de pessoas que procura a instituição para iniciar prática esportiva em todo o país aumentou 38 vezes entre 2009 e 2015. O número de praticantes de atividades físicas, no entanto, ainda está abaixo do ideal. Os bancários realizam assembleia agora à noite para definir os destinos da greve que completou hoje 31 dias. A repórter Marília Borges traz as informações para a gente. Marília. Boa noite, Maurício. Boa noite a todos. Bem, após 31 dias de greve, os bancários se reuniram hoje para definir como seria se a greve continuaria ou se ela terminaria. Eu estou aqui com o Ivan Gomes, que é o presidente do Sindicato dos Bancários, que vai nos dar mais detalhes. Ivan, o que ficou definido na reunião? Hoje nós tivemos uma assembleia aqui bastante representativa, né, onde a categoria, aí depois de 30 dias, né, uma greve longa, mais forte, né, a categoria deu o recado aos banqueiros e nós apreciamos a proposta aqui que trouxe avanço, né, e a categoria de forma maciça aqui aprovou a proposta, né, então a greve na base do sindicato, dos bancários, termina hoje e amanhã as agências voltam a trabalhar normalmente. Qual que foi a proposta que vocês receberam? Como que ficou definido tudo isso? Nós temos um reajuste de 8% sobre as verbas, né, este ano. Nós temos o Vale Alimentação com reajuste de 15%, do ticket de alimentação de 10%, auxílio creche, a PLR também 8%. E o grande ganho foi fechar um acordo já para o ano que vem, né? Onde nós temos garantido a reposição da inflação, mais 1% de ganho real, né? Então, possivelmente no ano que vem nós não teremos greve, não teremos toda essa dificuldade, porque nós já acertamos nesse acordo. E quanto aos dias, esses 31 dias aí de greve, como que ficou definido? Vocês vão ter que pagar em horas? Como que vai ser? Então, esse também foi uma grande conquista, né? Inicialmente a FENABAN apresentou uma proposta que queria que pagássemos todos os dias de greve. Então, se fôssemos pagar 1 hora ou 2 horas por dia, nós teríamos que pagar horas até março do ano que vem. Então, nós dissemos não à FENABAN e conseguimos o abono total de todos esses dias trabalhados. Ou seja, então amanhã, por exemplo, a partir de agora, o bancário está anistiado desde os dias de greve. Então, a população pode ficar tranquila que a partir de amanhã todas as agências funcionam normalmente? Sim, e aí eu quero já pronto aqui agradecer a população, a compreensão e às vezes até assim criamos algum transtorno, porque a greve realmente ela causa transtorno para todo mundo, né? Não precisava, foi culpa dos banqueiros, mas a gente agradece a população aí pela compreensão.
Muito obrigada, Ivan. Marília Borges para o NTV News. A seguir no NTV News, moradores de Lagoa Formosa reclamam da qualidade da água que chega às torneiras e pacientes que necessitam de hemoderivados ficam prejudicados com o fechamento do Hemocentro. A Polícia Civil prendeu na tarde de hoje esta mulher aqui, de 35 anos, que é acusada de participar de um assalto na cidade de Lagoa Grande. Ela teria usado uma faca e obrigado a vítima a entregar R$ 450. Franciele Alves de Jesus tem outras passagens por tráfico de drogas, associação para o tráfico e furto. Ela foi encaminhada para o presídio de Presidente Olegário. Moradores da cidade de Lagoa Formosa estão preocupados com a qualidade da água que chega às torneiras. Eles reclamam que há cerca de 2 meses o líquido cristalino deu lugar a uma água com aspecto de sujeira. O repórter Edivar Santos e o cinegrafista Daniel Soares foram lá conferir e mostram pra gente. É só abrir a torneira para comprovar. Essa dona de casa, que mora no bairro Babilônia, em Lagoa Formosa, conta que o problema vem acontecendo há mais de 2 meses. A água que chega à torneira da casa dela, fornecida pelo SAAI, está com aspecto de sujo, com coloração diferente da normal. Tem em torno de uns 2 meses que essa água está assim, lastimável. Olha para vocês, a gente liga, pensa que vai estar limpa e ela sai assim, toda turva, suja. Tentamos ver o que é, procurar a resposta do SAAI, porque a gente que não tem condição de comprar água, estamos tomando isso daqui, fazendo comida, usando para lavar roupa, a gente coloca a roupa na máquina, a roupa sai amarela. Esse morador também enviou um vídeo à nossa produção. Segundo ele, ao trocar a água do aquário dos peixes de casa, todos morreram em poucos minutos. Aqui, ó. Lavei meu aquário hoje, acabei de fazer a troca de água do meu aquário. Os meus peixes tudo morto, por problema na água que vem do SAAI. Pagar a água, o absurdo que a gente paga, caro desse tanto, a hora que a gente precisa, é isso aqui que acontece, ó. Você faz a troca da água, todos os meus peixes agonizando, morrendo. A água que abastece a cidade de Lagoa Formosa vem desta represa construída em 2014 no córrego do Sapé. O tratamento é feito pelo SAAI, Secretaria de Água e Esgoto da cidade. Aqui são tratados 150 mil litros de água por hora. De acordo com a superintendente do órgão, desde que começou a captação na represa, a característica da água é diferente. Segundo Júnia Cássia, a cor turva é a presença de manganês e que o SAAI está trabalhando para reverter esse excesso. A gente vem tratando a água para abastecer a Lagoa Formosa, que está vindo da represa nova que foi construída. Esta represa, a água que está acumulada lá, ela tem uma característica muito diferente da água que a gente vem tratando aí ao longo dos anos. O ano passado a gente já teve um evento com presença de cor na água e a gente projetou um sistema de remoção de manganês, que é a substância que está alterando a cor da água, para uma remoção de até 1,5 miligramas por litro de manganês. E neste ano, esse índice aumentou. A gente está tendo eventos de até 3 miligramas por litro de manganês. Então, o sistema de tratamento, a ETA, não está conseguindo remover todo esse excedente. Mas moradores como Dona Marisete acreditam que seja outro problema. Ela também reclama e diz que a família vem se sentindo mal depois de que começou a usar da água. Realmente estou dando dor de barriga todos os dias e eu acho que é a água, sabe? A senhora está bebendo dela? Estou tomando dela. Não tem outra, né? Tem não. Tem não, eu não tenho condições de comprar, né? Água de galão para beber? Não, tem que tomar dessa mesmo. Apesar da cor, Júnia Cássia garante que a água pode ser consumida sem problemas. O manganês, ele é uma substância que altera as características organolépticas da água, que assim é tratado pelo Ministério da Saúde. Ele altera, no caso, a cor da água e, porventura, o sabor.
mas não há risco de saúde pública. Isso está de acordo com as normas do Ministério da Saúde, né, e também com guia da Organização Mundial de Saúde. É uma água que tem uma cor alterada, mas não há risco de saúde pública. Segundo informou o SAAI, o problema será solucionado ainda esta semana. Acreditamos que a partir de amanhã todas as substâncias e o sistema de tratamento já esteja adequado, tá, para essa remoção, e a substituição da água nas redes vai ser sendo feita gradativa a partir do consumo. Infelizmente, isso aconteceu, né? A gente não está aqui para esconder o problema, e nem tem como, né? Mas a gente está buscando solução e essa é a única água que a gente tem disponível. A suspensão do atendimento da unidade da Fundação Hemominas em Patos de Minas se tornou motivo de muita preocupação. Além da interrupção no fornecimento de sangue, que provoca o adiamento de cirurgias em clínicas e hospitais, o atendimento a pacientes que necessitam de hemoderivados, como os hemofílicos, por exemplo, fica prejudicado. Isabel é mãe de um garoto que hoje está com 11 anos de idade. Já nos primeiros dias de vida dele, a família descobriu que o menino era hemofílico já ao fazer o teste do pezinho. A hemofilia é um distúrbio genético e hereditário que afeta a coagulação do sangue, ou seja, qualquer corte na pele que seja, pode provocar um grande sangramento. Na maioria dos casos, ela afeta principalmente os homens. O tratamento da hemofilia é feito com a reposição intravenal no fator deficiente. O filho de Isabel faz reposição com hemocomponentes 3 vezes por semana. É uma doença hereditária. Eu tive um irmão que também era hemofílico, tenho um primo que é. Então, desde o nascimento, desde o primeiro dia, já foi detectada a hemofilia nele. Antes era somente quando tinha as hemorragias. Hoje, por causa de um tratamento que ele está fazendo, um tratamento novo, de profilaxia, que todos os hemofílicos estão tendo que fazer, então agora ele toma 3 vezes por semana, segunda, quarta e sexta-feira. Mas para fazer a reposição com medicamento, é preciso a prescrição feita por um médico. Geralmente, quem faz tratamento no Hemocentro de Patos de Minas, essa prescrição é feita pelo próprio médico da unidade. Mas só que há 15 dias, o Hemocentro está sem esse profissional responsável. Sem a receita não é feita a medicação existe, a medicação está lá, ela é disponibilizada para quem for lá buscar os hemofílicos. Só que eu preciso buscar uma receita de fora para pegar a medicação e levar para outro hospital para que seja feita. Para não deixar o filho sem a medicação, Isabel, mesmo sem condições, teve que pagar consulta particular para conseguir a receita. Acontece que o filho precisa de 3 sessões por semana. É complicado, né? Uma consulta não é barata. Eu falo até mais pelos que às vezes não têm a condição de estar pagando uma consulta, depois tem que pagar a aplicação da medicação no hospital, fica um pouco pesado. A mãe está indignada com a situação e pede para que as autoridades resolvam o problema da falta de médico responsável no Hemocentro o mais rápido possível. É revoltante, é um retrocesso muito grande. Eu, como mãe, estou extremamente chateada e preocupada, porque o Hemocentro foi uma conquista muito grande. Para a gente que precisa dele, é uma conquista que não tem preço. E deixar ele fechado é lamentável. Você espera que resolva a situação o mais rápido possível? Com certeza, o mais rápido possível. Paciência a gente não tem tempo, porque é muita gente que depende de lá. A gente espera que essa situação seja resolvida mais rápido, que o Estado encontre um médico e que o Hemocentro, a unidade da Fundação Hemominas, volte a funcionar o mais rápido possível em Patos de Minas. O NTV News desta quinta-feira fica por aqui. Lembrando que amanhã a gente se encontra um pouquinho mais cedo no Opinião Regional, que terá a presença do prefeito eleito de Patos de Minas, José Eustáquio Rodrigues Alves. E, com exceção, a gente vai abrir para as perguntas das pessoas. Você pode ligar a partir de agora no 3821-4488 e deixar a sua pergunta para o prefeito eleito de Patos de Minas, José Eustáquio Rodrigues Alves, que participa amanhã ao vivo do programa Opinião Regional a partir das 18 horas. Uma boa noite para você e até lá.